Amor, você já ouviu falar em Customer Success? O CS, o sucesso do cliente, são práticas de retenção de clientes por meio de sucesso, satisfação, atendimento e até superação das expectativas que ele tem em cima do serviço que você presta para ele. Bom, a nossa equipe de CS preparou uma consultoria exclusiva para os nossos participantes e você confere todo esse conteúdo agora. A gente tem algumas formas de ver a jornada do cliente, a maneira de rentabilizar um negócio, né? Algumas empresas investem mais em atrair sempre novos clientes, mas hoje a gente está vendo muitas empresas que estão investindo em tornar os já clientes mais satisfeitos, mais felizes e ampliar a lealdade e satisfação deles para, com isso, conseguir gerar mais negócio. Essa frase fala exatamente disso, que um cliente satisfeito é a melhor estratégia de negócios, porque ele vai tanto ser um cliente mais barato, como ser um cliente mais difícil de sair, e você não vai ter custo sempre para atrair esse cliente. Eu sou Benício, especialista em sucesso do cliente, e estou aqui para falar como que as corretoras podem usar ferramentas de gestão da satisfação do seu cliente para gerar outros negócios e aumentar a sua carteira. Então, começando aqui do ponto de partida, eu queria conhecer um pouquinho como que é o cliente de vocês hoje, quais ramos vocês mais trabalham ali, né? E qual que é o perfil desse cliente ali para vocês? Homens chucros, até mandar parar, na maioria das vezes. E eu trabalho também muito com grandes produtores. Então, às vezes, eu não falo direto com o dono, e sim com os compradores ou alguma coisa assim. A maioria funciona dessa forma, são os grandes produtores e médios produtores. Nossa principal preocupação aqui e de crescimento da corretora é no segmento de responsabilidade civil. Então, vou usar esse cliente como exemplo aqui do nosso bate-papo, que é o nosso foco principal. Então, esse meu cliente, ele é um profissional liberal, muitas vezes médico, dentista, engenheiro, advogado, contador. No automóvel, nos produtos mais foco aqui, meus clientes geralmente varia bem a faixa etária, tá? A gente tem clientes bem novinhos que nos procuram, então desde 18 anos aí até os seus... Tem cliente de 60 anos, então uma média aí na faixa etária de seus 35, 40 anos é mais ou menos a média dos meus clientes atualmente. 50-50 praticamente, tá? Homem e mulher. 90% é daqui, tá? 90% é aqui mesmo, Maranhão, no nosso estado. Tu tem alguma métrica de retenção, alguma métrica de sucesso que tu acompanha junto aos teus clientes? Não, nós não temos aplicado nenhuma métrica de retenção. Por que disso? Porque eu nunca fiz ainda uma métrica, alguma coisa. Porque o índice de perda nossa é mínimo, de clientes próprios, né? De clientes novos, existe o não ganho, né, deles. Eu sempre acompanho como são as taxas das nossas renovações, né? Prêmio líquido também é importante. Nossas médias de comissão também são importantes ali para estar acompanhando, né? A questão também das taxas de cancelamento, né? E quantos que a gente está conseguindo reativar, né? Trazer, né? Novamente esse cliente para a base. A gente mal deixa uma proposta recusar, ela recusou, a gente já está tratando ela ali. Raras são as vezes da desistência mesmo, tipo, a cliente realmente não quis seguir, né, com a proposta, não, mas geralmente é retrabalho, né, as recusas geralmente são retrabalho, mas a gente sempre tem tratado direitinho essas questões, né. O que a gente está buscando nessa jornada é que os nossos corretores utilizem dados para guiar suas decisões. Por isso, trabalhar com métricas em todas as etapas do negócio é muito importante. Então, qual que é a primeira métrica que eu tenho aqui para te mostrar? O NPS, tá? O NPS, ele é uma ferramenta que acompanha a satisfação do cliente ali. Então, é uma pergunta fixa, né? Qual a probabilidade de você recomendar essa empresa, sua corretora, né, para um amigo ou colega? E tem ali a notinha de 0 a 10. Então, você pode usar também ali para comparar a variação entre os produtos, né? Como você está trabalhando mais com o ramo agro, talvez em outros ramos aplicar também para verificar como é que está sendo. E tem uma forma de fazer essa análise, tá? Então, eu cheguei a fazer já uma vez isso aí. Ah, é? E aí, como é que foi na prática? Teve retorno? Como é que foi?
Eu tive o retorno, mas é um retorno que eu não achei que foi... Tomara que seja fidedigno. Mas eu tive todos os 10, entendeu? Então... Tenho uma pesquisa meio elaborada e eu Legal. estava aguardando o dia de hoje para nós Legal. vermos aí se eu posso melhorar ou manter conforme o modelo que tem lá no sistema. Pesquisa, o quanto mais simples, melhor. A gente tem que ser rápido, curto, direto, porque senão o cliente não vai responder. E aí cai a taxa de resposta, cai os insights que a gente vai gerar. Então, o que eu lhe dou de sugestão? Segue o NPS, é muito simples. Só essa perguntinha padrão que a gente já tem em escala de 0 a 10. Manda para o cliente, pede para o cliente responder. Tenta não sugestionar ele a responder bom ou ruim. Porque melhor do que ter uma nota bonita é a gente ter feedbacks reais e verdadeiros do cliente para conseguir melhorar o negócio, né? Para conseguir ajustar o que está errado. Que é só um detalhamento de como calcula. Uhum. Os clientes 9 e 10 são os promotores, que são aqueles que vão falar bem da tua marca, né? Que vão te indicar para outras pessoas. Uma possível ação que você pode fazer também é pegar os clientes que te avaliam bem e pedir uma indicação para eles. Outra estratégia também é você aprofundar a relação com esses promotores e tentar entender deles, por isso que é muito importante a gente conhecer esse cliente. Se faz sentido vender algum outro produto ou serviço para ele. Se faz sentido, por exemplo, ele contratar um resale, ele contratar um residencial. A partir do conhecimento desse cliente, das necessidades dele, dos medos dele, vai fazer sentido. Então, essa é uma outra métrica, Patrícia, que é o MHS, que nós chamamos, é o Must Have Score, e ela tem ali um resultado ideal, né, que é a quantificação ali de 40% das pessoas, delas se sentirem muito desapontadas caso ela não pudesse mais usar, né, o seu produto, não tivesse o seu atendimento, né. Eu acredito que essa métrica, ela pode ser usada até numa conversa, né, de você ir ali perguntando, não precisar ser uma pesquisa ali enviada e ir medindo, né, conforme você vai tendo esses pontos de contato, se eles realmente entendem esse valor, né, do que você está entregando ali para eles. É também uma pergunta fixa, né, como o teu cliente se sentiria se ele não pudesse mais usar o seu produto, não tivesse seu atendimento, enfim, e aí ele tem um percentual ideal que você pode mensurando ali, que o ideal é que eles se sintam desapontados se eles não tiverem, né, e não que eles não sintam essa diferença, mas que eles precisem sentir essa diferença caso eles não tenham mais o seu produto ali, nem o seu atendimento com eles. Essa pesquisa eu posso colocar junto com a pergunta do NPS ou não? Eu acredito que seja interessante você, num segundo ponto de contato, ou terceiro, talvez até ali antes da renovação, né, para que ele sinta a diferença, como o Benício falou, para não ficar algo muito maçante ali para ele, sabe? A gente vai falar um pouco agora de outro indicador importante para acompanhar, que é o índice de renovação, que você falou que já acompanha, que já calcula. Então, aqui ele tem ali o cálculo, né, da taxa de renovação, então seriam os clientes que renovaram em 2022, pelos clientes do final de 2021, né? Aqui também tem um cálculo que seria os clientes que iniciaram, menos os clientes que estão no final ali do período, né? Pelos clientes que estão no começo, ou seja, os clientes menos os que não renovaram, né? Os clientes que cancelaram. E aí você consegue essa taxa de churn. Duas matérias importantes do sucesso do cliente e que a gente fala muito que é importante fazer é como que a gente consegue aumentar o contrato dos clientes. Uhum. Uma maneira é fazendo upsell, que é aumentar dentro do próprio contrato que ele já tem. Então, se ele contrata um seguro para você que hoje cobre X, como que a gente consegue fazer com que ele contrate um seguro que cobre X mais Y? Que ele contrate um seguro que tenha um valor maior de indenização, por exemplo, que vá deixar ele mais coberto financeiramente. Que você consegue fazer esse upsell e fazer essa oferta. Isso aqui é muito importante também, conhecer o cliente, saber a satisfação dele. Porque o cliente que está satisfeito, ele topa fazer esses aumentos. E o cross-sell é isso que a gente falou, como que você consegue vender auto, vender saúde, vender vida, residencial, ou um e outro, ou 2 ou 3, para o cliente que você já tem, para a sua carteira de atual de clientes, e tudo isso faz com que aumente o custo de saída dele. E o que acontece? Eu acredito muito em 3 ciclos aqui, que para dentro, eu acho que toda corretora tem isso.
né, você conseguir, é o ciclo de você trazer novos negócios, né, que aí, enfim, você tem vários canais para isso, o ciclo de você renovar os clientes que estão na base, e o terceiro ciclo, que é o ciclo de você vender mais para os clientes da base. Né? São os 3 ciclos que eu acredito que, se você trabalhar bem a execução de toda a estratégia deles, você consegue, sim, trazer muito resultado para a empresa. E aí, falando de pesquisa, definir a metodologia, qual você vai usar. A gente trouxe aqui 2 sugestões. Elaborar as perguntas, a gente já trouxe também perguntas que a gente bota no máximo 10, mas assim, começa com 1, começa com 2 no máximo. Porque quanto mais pergunta, menor a taxa de resposta. Você pode oferecer uma bonificação para quem responder à pesquisa. Só tem cuidado para não atrelar o oferecimento da bonificação só para quem responder positivamente. Tem que deixar ele bem à vontade. Coletar esses dados, coletar o que ele escreveu, ler tudo isso, taguear esses comentários, colocar lá os motivos. E, a partir disso, criar um plano de ação de melhorias. O que você pode mudar aí no seu discurso, no seu negócio, nos produtos que você oferece, na jornada com o cliente, para que você consiga mais. Nossos corretores têm que ser criativos nos desdobramentos desses dados. As pesquisas podem revelar muitas coisas que não estavam nas suas intenções originais. Quando a gente fala cliente no centro, é o cliente que vai dizer o que vai ser prioridade para a companhia ou não. É o cliente definindo, que é a segunda camada aqui, definindo a nossa estratégia do nosso negócio. É entender quem é esse meu cliente, é ouvir esse meu cliente de maneira contínua, é trabalhar essa carteira que já está com a gente, muito mais, assim, claro que tem um esforço muito grande também de atração de clientes, mas, assim, o mesmo esforço que tem para renovar e para trazer mais clientes é para entender quem é esse cliente e para melhorar essa relação com ele e para definir minhas estratégias, o norte da minha companhia, para onde a gente vai remar, é o cliente que vai direcionar para a gente. Porque senão a gente vai estar fazendo negócio para quem, né? Para ninguém. Passando agora, então, para mão na massa, né? Então, utilizando a calculadora de NPS, a gente tem uma planilha que já está na sua pasta, que você digita os valores dos resultados da sua pesquisa e sai já a fórmula aplicada no final. Você pode acompanhar o indicador de NPS da sua corretora. Você também pode acompanhar essa pontuação por meio dos arquivos de diagnóstico que a gente tem aqui, de como que você avalia o que é um detrator, um contato neutro, um promotor, qual que é as zonas de excelência, de qualidade, aperfeiçoamento e uma zona crítica. Você consegue acompanhar isso com os nossos materiais. E agora, as atividades mesmo, é você elaborar a pesquisa de satisfação, que você já começou, né? Então é só dar os ajustes finais nela, a partir das dicas que a gente trouxe, e aplicar essa pesquisa com os seus clientes, se possível com alguns até o final da semana, para a gente ter alguns dados para a gente conversar. É muito importante que nossos participantes apliquem essas ferramentas não só para criar ações de retenção, mas também para aumentar o LTV dos clientes e a quantidade de indicações. Essa aula foi incrível, não é mesmo? E você encontra mais conteúdos e ferramentas na nossa Masterclass da Máquina de Vendas. Então, se inscreva!